De onde saiu o imperativo categórico? Immanuel Kant. E em termos de... Olha só, vamos só lembrar aqui, a gente pode discutir Immanuel Kant, Foucault, quem vocês quiserem, contanto, qual é a nossa base? Então, nós estamos estudando as leis morais, tá? Peraí, lei? Como assim, lei? O que é uma lei? Por isso que eu usei imperativo categórico. Que lei? Lei moral. A moral não é uma coisa relativa? Sim, então por que lei moral? Se é uma coisa relativa, eu diria que são regras, não leis morais. Mas está escrito leis morais, bem assim. E ele repete lei várias vezes, né? Leis morais. Tudo bem, as leis morais fazem parte do estudo que a gente está fazendo, que é o quê? Consequências ético-morais do quê? Do Espiritismo. Então, as consequências ético-morais do Espiritismo passam pelo quê? Pelas leis morais. Foi? Então, olha só. Chama leis morais porque estamos falando do quê? Das consequências de ser espírita. Tá? Então, o que significa ser espírita? O que significa ser espírita? Então, vou dizer assim, eu sou espírita. O que você está dizendo? Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, evolução espiritual. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, eu sou espírita. Por que eu sou espírita? Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação e evolução espiritual fazem parte do quê? Da minha estrutura. Não, olha só. A doutrina existe, independente de nós, não tem nada a ver conosco. Tá? O espiritismo é uma coisa. É do espiritismo que eu estou falando? Não. Eu estou falando sobre consequências de ser espírita. Então, não é do espiritismo que nós estamos discutindo. Estamos discutindo o quê? A aplicação disso. Então, olha só. Ser espírita pressupõe que nós temos alguns postulados. O que é um postulado? É uma base de pensamento que Deus, imortalidade, olha só, existência de Deus. A gente fala assim, Deus. Se você conversar com alguém de denominação protestante, ele vai dizer que você, espírita, é ateu. Porque dentro da concepção deísta católica ou protestante, nós não acreditamos. Então, Deus, segundo o quê? Então, nós temos uma concepção de Deus. Nesse caso, quando nós afirmamos acreditar em Deus, na verdade, nós acreditamos em quê? Quando eu digo assim, nós acreditamos em Deus, o que nós acreditamos? Não, isso aí é a explicação do que é Deus. Eu quero dizer assim, o fato de nós sermos deístas leva a que nós... Porque olha só, isso aqui não é o mesmo que leis morais, tá? As leis morais existem como leis morais porque somos espíritas. Então, as leis morais são uma consequência de ser espírita.
Então, ser espírita não é as leis morais. As leis morais são uma consequência de ser espírita. Ficou claro isso ou não? Então, o que é ser espírita? Ser espírita é... Quando a gente diz princípios básicos, o que é princípios básicos? Sem isso aí, não dá para ser espírita. Tá? Então, a gente está reduzindo. Tem um monte de outras coisas, ok? Mas elas são deduzidas dessas aqui. Então, Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, evolução espiritual. Deus. Aí tem um capítulo que explica, mas não é isso. Ser espírita, uma das bases, é acreditar nessa concepção de Deus. Então, essa concepção de Deus. Quando nós dizemos que acreditamos em Deus, o que é que estamos dizendo? Que a partir daí vai fazer a gente pensar de maneira diferente. Então, acredito em Deus. O que você está dizendo? Não, isso aqui é o quinto, é o primeiro. São 5. São 5 porque são diferentes. Se fosse a mesma coisa, eu só botava 1. Deus. O que é que significa? Não estou falando sobre entidade sobrenatural. O que significa acreditar em Deus? Ok, se você não sabe, o que significa não acreditar em Deus? Eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. O que é que eu não acredito? Não, eu posso acreditar em algo além, só não acredito em Deus. Eu posso acreditar em algo e não acreditar em Deus? Posso. Então, eu sou ateu, não acredito em Deus. O que é que significa? O que é que eu não acredito? É porque é o seguinte, se você não sabe o que significa acreditar em Deus, então vamos lá, não acredito em Deus. O que é que significa? Não acreditar em Deus tem consequência? Tem consequência. Por isso que eu estou dizendo que ser espírita tem consequências. Então, Deus faz o quê? Que raciocínio fica diferente para o espírito? Olha só, toda vez que você tiver uma dúvida, lembra daquilo que eu falei sobre realidade. Quando a gente olha a realidade, a gente olha ela em 3. Se uma coisa é verdadeira ou falsa, se é boa ou má, certo ou errada, ou bonito e feio, não é isso? Os critérios de avaliação da realidade? Ok. Todo mundo tem critério de avaliação da realidade. Acha uma coisa verdadeira ou falsa, boa ou má, bonita ou feia. O que acontece é que quais são os seus parâmetros? O que é que você usa para afirmar que isso é bom ou isso é mal? O que é que você usa para afirmar se isso é verdadeiro ou isso é falso? Então, o que você usa, por exemplo, isso é maior ou menor? Eu estou usando uma régua usando o sistema métrico. Então, com essa régua, com o sistema métrico, eu posso afirmar que esse jarro é menor do que aquele. Então, baseado em que você diz isso? Baseado nessa régua aqui, no sistema métrico que eu medi. Aí sim, então vocês concordam usando esse sistema, baseado nisso que você acredita que esse é o sistema correto para medir, vocês concordam que isso é verdadeiro ou isso é falso. Foi? Ok. Ser espírita tem esses critérios. Então, uma coisa é verdadeira ou falsa, dependendo de você acreditar ou não em Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação e evolução. Sim ou não? Sim, uma delas. Isso. Se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos o quê? Que a vida tem um propósito, um sentido. Você pode até não saber qual é, mas tem ou não tem? Então, nós baseamos nosso pensamento em que a vida tem sentido. Não, minha vida não faz sentido. Bom, se a vida não faz nenhum sentido, por que continuar? Não é isso? É azar. Por exemplo, fatalidade. Isso aconteceu com você porque você tirou a sorte grande na loteria genética. Então, você tem serotonina, não tem, e é só isso. Faz diferença, então, você acreditar em Deus? Primeira diferença, tudo tem um propósito. Então, existe um propósito. E quando você diz que existe um propósito, ok, então existe um motivo para as coisas acontecerem assim?
Mas isso não basta, não é suficiente. Eu acreditar em propósito e motivo, tem mais alguma coisa nesse Deus aqui que altera esses parâmetros. Além de motivo e propósito, o que mais que a gente está dizendo? Isso, que esse motivo e esse propósito é o quê? Positivo, justo, correto, bom. Então existe um propósito e ele é o quê? Justo. Então nós acreditamos que a vida tem propósito e que ela é justa, por pior que lhe pareça. Peraí, mas isso é paradoxal. Peraí, é um paradoxo troço aí que você falou. Você está dizendo então que essa vida ruim é justa? Se você é espírita, sim. Isso já fez você estar na contramão? Está na contramão. Para o ateu, a vida simplesmente não é justa. Ela não é justa e não tem propósito nenhum. Foi ou não foi? Diante disso, se a vida não é justa e não tem propósito, a questão do imperativo categórico também não existe. Então, em termos modernos, nós, ateus, acreditamos no quê? No relativismo moral. Como assim no relativismo moral? A moral é relativa. Como assim relativa? Depende quem você é, depende de onde você está, depende disso, é certo ou errado. Por exemplo, sacrificar bebês perfeitamente saudáveis, é certo ou errado? É certo ou errado? Depende. Por exemplo, existe uma tribo indígena que quando nascem gêmeos, ela sacrifica um deles porque ela diz que a alma está dividida, vai ficar mais fraca, aí ele mata um. E o relativismo moral diz que nós devemos respeitar essa característica cultural. A gente não deve impedir que isso aconteça. E aí, concordam? Tem mais. Se você acreditar também que você deve sacrificar uma criança a Moloque, porque é a sua religião. Então, por exemplo, nós não temos mais os astecas, os maias, mas eles acreditavam em sacrificar mulheres virgens para o Deus, e isso era um aspecto cultural. Dentro do relativismo moral, nós devemos respeitar essa característica cultural desse povo. É uma coisa muito complicada, por isso que chama relativismo moral. É certo aqui, mas ali não é. Tá? Então, por exemplo, você encontra pessoas praticantes do relativismo moral que pregam a liberdade de opção sexual, a não ser que você esteja numa cultura que seja contra e ache que... É ou não é? É e não é. Mas peraí, não tem lógica? Não. Por isso que a gente chama de desconstrutivismo. E também de pós-modernismo. Então, no pós-modernismo, não adianta procurar sentido porque não tem. Como assim não tem sentido? Não, não tem. Você está de brincadeira? Não, não estou de brincadeira, porque mesmo a verdade, ela é o quê? Relativa. Então, se não tem uma verdade para a gente criar um parâmetro, então não existem verdades absolutas, é tudo relativo. E qual é o parâmetro? Tem algum parâmetro para discutir? Tem um parâmetro. Qual é a base moral? Tem base moral? Tem certo e errado, tem base moral. Do relativismo moral, qual é a base? Como é que nós julgamos o certo e errado dentro do relativismo, dentro do pós-modernismo? Tem certo e errado? Tem. Qual é a base? O julgamento vem do quê? Utilidade. É útil ou não é útil? Então, o que define o certo e errado são as consequências. Oi? Como assim?
E como é que se define isso? Útil. Qual é o parâmetro? O parâmetro é dor, sofrimento e prazer. Então, o ser humano busca aumentar o seu prazer, a sua satisfação e diminuir o seu sofrimento. Então, qualquer coisa que contribua para diminuir o sofrimento é bom. Qualquer coisa que contribua para aumentar o prazer é bom. Bom, mas a gente não vai poder contentar a todos, certo? 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 Certo. Mas não tem problema. Como assim não tem problema? Porque o bem e o mal vêm de uma equação, que é o bem-estar da maioria. Então, em números absolutos, quantas pessoas ficaram felizes? 100. Quantas ficaram infelizes? 10. Então, vale a pena. Ué, não é isso? Não é isso, não? Me diga, se não é, tem que alguém afirmar. Porque, olha só, a pessoa não pensa, mas o negócio da minha... Não, não é isso, não. Você tem a votação e a maioria decide. Ela que decide. Sim, mas eu não acredito em Deus. Entendeu? Eu não acredito. Lembra que eu sou ateu? Eu sou ateu. Não tem nenhum parâmetro superior, sobrenatural, arquetípico. Não tem. O que existe é eu. Agora, e o meu bem-estar. E você está comprometendo o meu bem-estar. Meu e da minha galera toda. Logo, você é um empecilho à felicidade e o bem-estar da maioria. Como você está atrapalhando o nosso bem-estar, o nosso progresso, eu tenho todo o direito de eliminar esse obstáculo. Por exemplo, cerceando a sua liberdade. Uma vez que... O que é que eu preciso? Você precisa demonstrar sua utilidade. Você não pode demonstrar sua utilidade? Por que então eu deveria desviar recursos legítimos para atender às suas necessidades, uma vez que não contribui para o bem-estar da maioria? Pelo contrário, você está drenando recursos escassos para nada, sem retorno. Então, o que define o bem e o mal é o quê? Sua utilidade. Por isso que chama utilitarismo. Isso é para o ateu, né? Sim. Aqui, o bem e o mal é definido pelas consequências da ação. Por exemplo, eu sou egoísta, não tenho nenhuma preocupação com ninguém, nem nada, e eu fiz uma coisa que trouxe satisfação para muitas pessoas. Eu fiz um ato extremamente meritório. Para Emmanuel Kant, não. Para Emmanuel Kant, no imperativo categórico, o que vale são as suas intenções. Então, fazer o bem, se você não tinha essa intenção, não é bem. Só vale se você tinha essa intenção. Por quê? Porque no imperativo categórico existe o certo e ele é absoluto. Não importa as consequências. Deu para entender ou não? O certo é o certo mesmo que ninguém faça? Então, isso não é utilitarismo. Isso é o quê? Imperativo categórico. É o que a gente chama de absoluto. Existem princípios pelos quais vale a pena morrer. No utilitarismo, não. Tudo é relativo ao bem-estar. Então, por exemplo, dentro do utilitarismo, é certo matar? Não. A não ser. Tem a não ser? Tem. A não ser que isso signifique. Foi ou não foi? Alguma dúvida? Aqui não ficou claro isso aqui? Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque as pessoas falam certas coisas e não pensam nas consequências. Tá? Então, se você é materialista, a utilidade é que define o seu valor. Tá?
Então, o valor é maior quanto maior a utilidade. Quando digo utilidade, é para a maioria. Foi ou não? Até a alocação de recursos. Tudo isso depende da utilidade. Então, utilitarismo. Agora, vocês estão falando assim, mas normalmente no julgamento em geral a gente usa isso aqui, né? A maioria tá satisfeita, então azar o seu. Pode ir embora. Não é assim? É ou não é assim? Então, o que define o certo e errado são as consequências. No imperativo categórico, não. Tá? No imperativo categórico é o certo e o errado, e ele é o quê? Absoluto, não importa as consequências. Por exemplo, é o dilema do trem, lembra? O dilema do trem, do bonde? Vamos lá, vamos analisar os dois assim, o dilema do trem, do bonde. Você está vendo um bonde. Esse bonde está desgovernado e vai atingir 5 trabalhadores. Você está perto de uma alavanca. Se você puxar a alavanca, você salva os 5 trabalhadores e mata o outro que está lá. Se você não fizer nada, os 5 morrerão. Qual a coisa certa a fazer? Você mexe na alavanca e salva os 5 trabalhadores e sacrifica aquele um, ou não faz nada, os 5 morrem e aquele um fica lá. Qual a coisa certa a fazer? Pensa bem, você acha que se você intervir, você está fazendo o contrário. O que é o contrário? Olha só, vou fazer uma pergunta. Você sabotou o bonde? Não. Você tem alguma coisa a ver com isso? Não. Então, você não sabotou o bonde, você não tem nada a ver com isso. Você chegou, de repente, e viu o bonde desgovernado indo na direção de 5 pessoas. E você viu uma alavanca ali. Se você puxar a alavanca, o bonde desvia e mata um. Se você não fizer nada, ele mata 5 pessoas. A questão é, qual a coisa certa a fazer? Você interfere e você mata o cara. Deixa eu explicar. Dilema é quando você tem 2 opções. Se tivesse 3, era trilema. Entendeu? O dilema é criado justamente para colocar você diante de um dilema moral. Eu faço isso ou faço aquilo? Aí você vai descobrir quem você realmente é e como você realmente pensa. Então, o que é que você acha certo? Você acha certo matar uma pessoa para salvar 5? Não? Sim, é isso que eu estou dizendo. Vem cá, você vai matar os 5? Você vai matar os 5? Vem cá. Eu perguntei para você, foi você que sabotou o bonde? Não. Era um acidente. Então o bonde está desgovernado. A culpa é sua? Não. Então está indo na direção daquelas pessoas. Agora, se você puxar a alavanca e matar aquele cara que não ia morrer, não estava no programa ele morrer, ele estava vivo, ia voltar para a casa dele, para a mulher dele, no aniversário de casamento dele, um homem produtivo, cheio de futuro, toda coisa, e você matou ele. Dessa vez não foi o bonde. Quem foi que matou? Você. Olha só. As pessoas estão discutindo isso, mas não é legal, porque nós temos uma cláusula que não é, tá? Mas vamos lá. Digamos que seja legalizado, você está na Alemanha. Você está na Alemanha e lá é legalizado, ok? Mas não é todo mundo obrigado a praticar. Você está entendendo? Eu não posso obrigar você a morrer, você também não pode me obrigar a matar. Foi ou não? Não é a sua obrigação. Até no exército, por exemplo. Ah, mas no exército eu sou soldado. Sim, se você colocar obstáculo de consciência, eu sou mormon, eu sou, como chama? Ninguém viu aquele filme lá do rapazinho salvando todo mundo? Esqueci o nome. Até o último homem. Ele era o que ele era? Quaker. Então você vai entrar no exército, se é convocado, é obrigado a ir. Mas você não pode ser obrigado a atirar na pessoa. A sua religião não permite. Foi ou não? Então você tem várias funções no exército que não seja atirar na pessoa, entendeu?
Você pode ser enfermeira, você pode carregar padiola, você tem um monte de funções. Nem todas têm a ver com atirar. E o risco de vida? Lembra que ele correu o risco de vida ou não correu? Correu. Ele só não tinha uma arma. Tem o capelão do exército. Eu assisti um filme nesse final de semana maravilhoso, se chama Feliz Natal. É sobre uma trégua que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Foi um espetáculo. Nossa, um espetáculo de filme. E eu não acreditei. Aí eu fui pesquisar depois e aconteceu exatamente como está lá. Eu não acredito. Foi tão fantástico, eu pensei que eles estavam inventando. Mas não, até as fotografias reproduziam aquilo, sabe? Foi impressionante o negócio. Sim, jogo de futebol. Teve um cantor, um tenor alemão, saiu cantando, aí juntou todo mundo e fizeram uma missa. Os alemães, os franceses, todos ali. E tinha corpos ali, caídos, de pessoas que morreram no dia anterior. Foi um negócio, assim, inusitado. Eu não acreditei. Eu tive que ver as fotos para acreditar que aquele filme era real. Pois é, fizeram um negócio assim. Então, acontece. Tá? E aí não podia obrigar o cara a matar o cara com que ele deu problema. Eles tiveram que mandar todo mundo para outro lugar. Porque eles se recusaram mesmo, não atiraram. Atira! Ele atirava para cima. Atira para cima. Porque eles estavam jogando bola no dia anterior. E aí mata aqueles alemães. E ele não podia mais matar aqueles alemães, porque não eram só uns alemães, eram os caras que ele conheceu. E ficou um problema. Vale a pena. Percebeu? Ou não? É um dilema perfeitamente válido. Tá? Então, você quer morrer, mas você não pode me obrigar a te matar. Até porque tem o tal de juramento de Hipócrates, né? Então, se alguém aceitar, tudo bem, mas não pode obrigar você a fazer. Ok? Ou não? E olha só. E você tem consequências. Quais são? Teoricamente, a morte assistida tem um motivo. Se eu te der esse remedinho, a sua dor vai passar. Como você é espírita, você sabe o quê? Pelo contrário, aqui você tem morfina, lá não tem. Entendeu? É por isso que o espírita não é contra porque ele é ruim, ele quer ver a pessoa sofrendo. Mas é o seguinte, você está com câncer. Aqui você tem vários procedimentos que você pode fazer. Por exemplo, eu automaticamente, eu quero corte a medula, não quero mais sentir nada. Simples assim você isolar o nervo. A pessoa, não sei por que não fazem isso mais vezes, está entendendo? O cara não está desenganado? Não vai morrer? Por que você mantém? Se não for no cérebro, não vê sentido, mas tudo bem. Mas você tem morfina, você tem um tempo, você tem um monte de coisas. Se você antecipar, o que você acabou de perder? Perdeu a morfina, perdeu a cirurgia, perdeu tudo. Não vai ser melhor. Perdeu até a enfermagem. Perdeu a sopinha, a gelatina ruim, tudo isso você perdeu. E você vai para onde? Então, tremenda propaganda enganosa. Então, se alguém me colocar no dilema, eu vou ficar, é o seguinte, eu acredito que se isso acontecer, não vai ser bom para você. Não que é a minha opinião profissional? Minha opinião profissional é que vai doer pra caramba e vai continuar doendo por um tempo indefinido. E muito mais, porque aqui você dorme, aqui você desmaia, aqui tem uma série de atenuantes. Não é porque seja impiedade, você está entendendo? Não é bem isso. É porque aqui a gente não sofre só o que merece, porque tem uma outra consequência de acreditar em Deus. Qual é? Deus é justo? Todo mundo sofre o que merece? Não. Não. Por que não? Porque Deus, além de justo, é o quê? Misericordioso e bom. Então você sempre sofre menos do que merece. É ou não é que a maior parte dos nossos problemas é causado pelo nosso comportamento? Então, nada mais justo que você sofrer integralmente as consequências relacionadas do seu comportamento. Mas é isso que acontece? Não. Assim que você começa a sofrer, você vai ao médico para fazer um tratamento do problema que você mesmo criou. É ou não é? E tem tratamento? E atenua? Não tira 100%, mas também aí você quer um milagre, e milagres não existem. É ou não é? Então, Deus não é só justo, como foi ou não? Então,
Acreditar em Deus tem consequências? Tem. Então, nós acreditamos que a vida tem um sentido, tá? E que esse sentido é positivo. Mesmo que você não tenha uma compreensão direta. E, inclusive, justo. Dentro... Foi ou não? Olha o problema que é você ser espírita. Olha que consequência drástica acontece. Eu sempre faço isso. Nossa sociedade é justa? Sim ou não? Não. Ninguém tem o que merece. Entendeu? Ou você tem o que merece ou não tem o que merece. Tudo bem, o grande problema é a sociedade. São todas as pessoas ou só alguns? São todos? Então, se são todos os seres humanos, todo mundo tem ou não tem o que merece? Você acabou de dizer que acredita em Deus. Acredita que ele é inteligente e justo. E que, se ele é justo, significa o quê? O que é uma coisa justa? É por acaso? Não. Então, cada um segundo... Então, você acredita que todo mundo tem o que merece. Bom, se todo mundo tem o que merece, nossa sociedade é formada de todo mundo, nossa sociedade é justa ou não? Nossa, olha só. Bom, não é toda a sociedade. Existem algumas pessoas que são párias. Deus odeia essas pessoas e elas foram criadas para sofrimento. Porque eles são amaldiçoados? São discípulos de Satã? Tem alguma deficiência, algum troço? É o antideus? É azar? Você entendeu? Ou é Deus ou não é Deus. Certo? Deus é justo, bom, tal, aquela coisa errada. É. Porque, olha só, a dialética materialista faz muito sentido. Diz assim, Deus é onipotente? Sim, pode tudo. É onisciente? Sim, sabe tudo. É onipresente? Sim, está em toda parte. É justo? Sim, é bom, tal, tal. Ok. Então, o mal existe? Sim, se o mal existe, então Deus é mau. Ou Deus não existe. Chama-se paradoxo de Epicuro. A pessoa não é ateia porque ela é chata. Ela é ateia porque faz ou não faz sentido? Você está dizendo que Deus é bom e você está vendo um troço ruim. É mal. Você não disse que Deus está em toda parte? Então Deus está ali. A Igreja Católica explica isso dizendo o seguinte, onde Deus não está, está o diabo. Então tudo que é ruim vem do diabo. Então o diabo está ali e ele que leva você para lá. Tá? E o Espiritismo acredita em quê? Sim, então tem um capítulo sobre o Espiritismo. O mal existe? Sim ou não? Sim ou não? Existe ou não existe? Não existe. Ausência, olha só. Olha o nome da palavra. Quando algo está ausente, é que não está lá. Então, se não está lá, o bem não está naquele lugar. Então, o que ficou ali? O vazio? Então, o Espiritismo diz, o mal existe? Não. Então, o que é isso? O que é isso que você está vendo? O que é isso que chamais mal? Qual é a resposta? O que vos parece um mal, nada mais é que... O que vos parece um mal, nada mais é que... Ausência. Rita, a gente já discutiu isso muitas vezes. Ausência. Então, você está dizendo que Deus não está ali. Ali tem o vazio. Então, se Deus não está ali, Deus não é onipresente. Se ele não é onipresente, não é onisciente. Se não é onisciente, não é onipotente. Se não é onipotente, não é Deus. Para ser Deus, ele tem que ser necessariamente o quê? Onipotente. Para ele ser onipotente, ele tem que saber tudo. Para ele saber tudo, ele tem que estar em toda parte. Se ele está em toda parte e você afirmou que ele é bom, então o bem está onde? Em toda parte. Se o bem está em toda parte, o que é o mal?
O que é o mal? Ignorância. Ignorância é o mesmo que ausência? Não. O que é ignorância? E o que você está desconhecendo? O bem. O bem está ali, você que não está vendo. Entendeu? O que parece o mal, parece para você. Então, vamos botar em parâmetros assim, tá? Você tem uma criancinha de 2 anos, tropeçou e deu cabeçada na sua canela. Dói ou não dói? Cabeçada na canela dói? Dói muito. Ela é um discípulo de Satã que deve ser destruído? Não. Ela deve ser castigada pelo seu pecado, pela sua maldade, porque olha só, ela te infligiu uma dor que você não merecia, foi uma dor muito intensa, ela deve ser castigada pela sua maldade? Por que não? O mal não deve ser castigado? Não, a criança é que é má. Ela que infligiu a dor em você. Ela deve ou não deve ser castigada pela sua maldade? Por que não? A maldade não deve ser castigada? Mas por que você não ficou brava com a criança, já que doeu pra caramba? Por que você não ficou zangada com esse mal que é essa criança? Sim, mas isso muda o sofrimento, a dor? Não. Mas não te dá esse impulso de castigar o mal. Porque você não acredita que tem mal ali. Acredita? Não. Porque você é o quê? Não, porque você é um adulto. Não é não? Porque só ateu, é só espírita que não vai trucidar a criança. Coisa? Não. Então por que você não castiga a criança que tropeçou e deu uma cabeçada na sua canela? Porque não faz nenhum sentido para você. Porque não houve um mal ali, não havia intenção nenhuma de fazer o mal, aquilo foi um acidente, aquilo não vai se repetir, não foi feito de propósito, foi uma contingência na vida, qualquer pessoa poder... Mas isso é porque você é um adulto, correto? E imagina que se em vez da sua canela, for a canela do coleguinha, ela tropeçou e bateu a cabeça na canela do coleguinha, o coleguinha vira e dá um socão na cara dela. O que você faz? Não pode bater no coleguinha. Aí ele vira, mas ele começou. Sim, mas foi sem querer. E daí? Como é que você explica para ela que não pode bater no coleguinha? Se ele bateu primeiro. Bateu ou não bateu primeiro? É verdade que ele bateu primeiro? Bateu primeiro. Doeu muito? Doeu muito. Por que ela não pode revidar? Explica por quê. Se ela está sofrendo e a causa do seu sofrimento foi esse coleguinha malévolo que causou todo o sofrimento e a dor. Você é muito injusta. Porque ele me bateu primeiro, eu não fiz nada errado. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer ela entender? Não. Não pode porque eu não quero. Se bater no coleguinha, vai ou não vai fazer isso? E ela vai compreender? Então você é malvada. E o coleguinha também é malvado. E todo esse lugar é injusto, porque eu estou sofrendo desnecessariamente 2 vezes. Primeiro ele me bateu e agora você está me castigando porque eu só devolvi o mal feito que foi feito comigo. É uma grande justiça esse mundo. É um lugar miserável de se viver. Agora pensa, entenderam essa situação? Ficou clara? Agora pensa você fazendo muita besteira. E um espírito de luz olhando para você. Discípulo de Satã que deve ser destruído. É isso que ele pensa? Não, ele pensa assim. Então, criança, meu bem, não pode maltratar o coleguinha. Mas ele fez primeiro. Não pode. Mas ele me matou. E você morreu? Mas ele me matou primeiro. Não pode bater no coleguinha. Ele não sabia. Mas ele fez de propósito. Não pode, meu bem. Se você fizer isso, você vai ficar num umbral aí sofrendo. Não quero. Mas não pode. Então, você acha que é muito malvado tudo isso, não é?
Mas você esquece que não pode bater no coleguinha, que isso é uma consequência, que quem começou não interessa. É coisa de gente o quê? Ignorante. Mas por que a gente tem paciência? Vai melhorar, daqui a 300 anos passa. O que são 300 anos para alguém da categoria do espírito de luz? Entendeu? Então, por exemplo, para você é muito tempo, para ele é um segundo. Não, tá de brincadeira. Não, é relativamente verdadeiro. Como assim relativamente verdadeiro? Lembra da relatividade do tempo? Não depende da velocidade? Qual é a velocidade do espírito de luz? A da luz! E a luz anda depressa pra caramba, não é não? E o tempo se torna irrelevante. Então, um segundo para você não é a mesma coisa para Jesus. Começou a entender a relatividade ou não? Então, o mal existe? O mal existe? Não. O que vos parece o mal, nada mais é que a sua ignorância do bem. Não ignorância ou outra, é você que não está enxergando com clareza. Porque para você enxergar com clareza, requer maturidade. Você não tem maturidade, ainda vai querer se vingar do coleguinha. Mas nosso tema não é esse, tá? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade do espírito, reencarnação, evolução espiritual, são os fundamentos que nos permitem raciocinar como um espírita. E quando a gente raciocina como um espírita, como esse raciocínio aqui, que a gente fez, tá? Você está dizendo que isso é bom? Bom, eu perguntei se nossa sociedade é justa. É ou não é? É ou não é? Sim. Todo mundo tem o que merece na sociedade. É ou não é? Nossas relações sociais são justas? Não. Peraí, como assim? A sociedade, que é o quê? A soma de todas as relações, é justa. Cada um está onde precisa estar para o seu crescimento espiritual. Agora, nossas relações sociais são justas? Não. Vem cá, homens batem mulheres? Sim ou não? Isso é certo? Não. É uma relação social injusta? Sim. Vem cá, você pode bater no seu coleguinha? Não, não pode. Se você está batendo no seu coleguinha, é uma relação social injusta? Sim. Então, relativa a ele, você está errada? Sim ou não? Sim. Mesmo que na soma de todas as coisas, cada um esteja no seu lugar. Foi ou não? Porque nós não somos responsáveis só pelo mal que fazemos. Somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Por quê? Porque a moral espírita é categórica. Entendeu? Não interessa o que você acha que merece ou não merece. Qual é a sua obrigação? Então, o espírita não é pusilânime, não é masoquista, nada disso. Tá? Então, mesmo entendendo que essa situação foi criada por um comportamento prévio, qual é a nossa obrigação moral? Então, crianças abandonadas nascem por uma contingência reencarnatória, mas qual a sua obrigação? Sim. Tem gente passando fome por uma contingência reencarnatória, mas qual a sua obrigação? Você tem um abuso acontecendo aqui, qual a sua obrigação? Você tem... Entendeu? A sua obrigação não tem nada a ver com a justiça divina, até porque você não compreende essa coisa. Então, eu vou resolver o problema do mundo porque eu sei mais. Não sabe, entendeu? Agora, estando diante de uma coisa acontecendo, qual a sua obrigação moral? Foi ou não? É uma coisa incoerente? Não é incoerente. Foi ou não? Nós devemos desprezar aqueles que estão sofrendo? De forma nenhuma. Por que não? Não devemos desprezar. Afinal, a gente está na boa, eles estão ruins. Por que não devemos desprezar? Não, é porque você já esteve ali. Todo mundo. Lembra? Quem é você para julgar? Tá não? Você não tem certeza absoluta se você não já esteve na posição. Você não tem nem certeza absoluta se essa pessoa não foi seu parente. Agora é um criminoso, mas tem certeza que não foi seu parente? Tem certeza que essa situação não foi causada por você porque não educou seu filho direito? Então, você não pode se eximir. Não existe isso.
eu sou neutra. Não tem eu sou neutro. Se você está ali, você faz parte. Entendeu? Você não sabe nem a sua responsabilidade no negócio. Então você não pode afirmar isso. Lembra? É a beleza da... Sim. 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 Entendeu? Por causa do quê? Das ligações. A humanidade é um... Foi, gente, ou não? Ou seja, a maneira com que o espírita enxerga a realidade é diferente daquele que não é? Pensa bem, você em público dizer, a nossa sociedade é justa. Fascista, nazista, taxista. Entendeu? Agora, para o espírita, sim, nós entendemos perfeitamente bem. Mas isso significa aceitação e pusilanimidade? Não. Uma das coisas que o espírita mais faz é contribuir para quê? Para minorar o sofrimento. Por exemplo, dados. 1/3 da ação social do país é bancada por espíritas. Porque qualquer instituição espírita, no quinto dos infernos, tem o quê? Uma cesta básica, um leite, algum troço tem. Agora soma, quem banca é o governo? Não. São quem? Os espíritos. Os espíritos são a maioria da sociedade? Não. Então nós temos uma fração da população bancando 1/3 da ação. É uma discrepância grande. Não somos a religião mais populosa do Brasil. Tá? Mas por que os espíritos fazem isso? Fora da caridade não há salvação. Então, é um dos bases espíritas, é fora da caridade não há salvação. Então, no momento em que você se torna espírita, você passa a ter o quê? Uma obrigação para contribuir com o quê? Então, você tem, por exemplo, os centros espíritas, com pandemia e tudo. Quem é que banca a atividade social? Então, os espíritas fazem o almoço, eles mesmos compram e vão fazendo. Não é assim? E vende isso, vende aquilo, vende o quê? Você pega um perfume seu, vai lá e vende outro. E mesmo compra. E assim vai fazendo o quê? Banca a atividade. E vocês esperam uma recompensa? Não. Isso é o quê? Moral. Perceberam? É um imperativo categórico ser espírita. Independente do merecimento ou não do outro. Por quê? Outra máxima de não julgueis, para não dizer, mas isso não é cristã? Sim, mas os espíritas também. Assimilam ou não o cristianismo? Ah, tá. Então não julgueis para não ser julgado. Então, nem podemos julgar o merecimento ou não da pessoa que está recebendo ajuda. Perceberam? Então, tudo isso é o quê? Independente de qualquer outra coisa. Inclusive da posição social, né? Se você é pobre, tem que ajudar a si mesmo, porque fora da caridade não há salvação. Ou seja, não é só para fazer a caridade quem é rico. É fazer a caridade quem? Qualquer um. Mas peraí, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer a caridade? Aí a caridade é dar dinheiro? Ah! Perceberam? Foi? Bom, então, essa é a base do raciocínio espírita com relação à realidade, ok? Bom, se você acha que a realidade é essa, isso impõe consequências no seu comportamento? Então, se você acredita que Deus é justo, se você acredita na reencarnação, se você acredita que essa pessoa ali que está na rua foi um parente seu, pode vir a ser, que você tem vínculos com a humanidade, são vínculos estreitos, não são desconhecidos. Então é uma criança na África, mas você não pode afirmar com 100% de razão que não foi alguém da sua família. Então isso impõe uma relação mais pessoal na caridade. Então caridade para o espírita não é dar dinheiro. Se não tiver emoção envolvida... Olha só, gente, essa fala que eu falei. Se a emoção não está envolvida... Eu tenho que fazer para fazer justiça social. Não serve.
Eu tenho que fazer porque não serve. Não serve. Porque eu quero me livrar da obsessão. Não serve. Qual é a única caridade dentro da acepção espírita? Caridade. O que é caridade? Qual lei moral é essa? Deixa eu esquecer das leis. Quais são as leis aqui? Lei natural. Adoração. Trabalho. Reprodução. Justiça e perfeição. Então, olha só. 2, 4, 4, 2. Lembram disso? Então, as leis morais. Aí, o que eu falei da caridade? Bom, vamos fazer porque é uma questão de justiça. Não serve. Vamos fazer porque é uma questão de bem-estar. Não serve. Saúde pública, não serve. Nenhuma dessas justificativas serve. Qual é a caridade dentro da concepção espírita? Está onde? Onde é que está a caridade segundo o espiritismo? Lei de justiça, amor e caridade. Então, o que é a caridade segundo o espiritismo? Benevolência, indulgência, perdão. O que é benevolência? Io voglio bene. Benevolência. O que é benevolência? Querer o bem. Você tem que querer o bem. Não, é minha obrigação, não é caridade, é filantropia. Bom, se eu der esse negócio, eu posso descontar do imposto de renda. Filantropia. Não, é porque isso faz bem à minha saúde mental. É o quê? Então, qual é a caridade? Benevolência. O que é indulgência? Ver com olhos doces, indulgência. O que significa isso? Ao olhar o outro, não julgar. Entendeu? Então, você vai olhar com bons olhos. Então, não é... Você vai querer o bem sem olhar a quem. Parece meio óbvio, né? Mas mesmo assim, a gente está tendo que... Você tem que querer o bem e sem condições. O que é indulgência? Esse aqui merece. Não, esse aqui não merece, não. Você aqui... Não pode. Quem é você para julgar, lembra? Então, benevolência e indulgência. E que história é essa de perdão? Que história é essa de perdão? Onde entra esse tal do perdão? Olha só, se você for benevolente e indulgente, você nem precisa perdoar. Por quê? Porque você não vai se ofender, né? Não é não? Por quê? Benevolência e indulgência pressupõe o quê? Compreensão e tolerância. É mais ou menos a mesma coisa. Então, o perdão é um processo perfeitamente natural. Então, essa é a verdadeira caridade. Verdadeira caridade. Então, não tem nada a ver com dinheiro. Então, se você não tiver sua emoção envolvida, não é caridade. É filantropia ou qualquer outra coisa. Então, se você ganhou uma placa, já ganhou sua recompensa. Reconhecimento, já tem. Quando é que é caridade de verdade? Quando a mão... Lembra? Aí é caridade. Então, entendeu que não vale? Então, tem que ser um processo íntimo. Então, a justiça social tem nada a ver. Então, a caridade espírita tem que ser pessoal. Então, é você que tem que fazer. Mas espera aí, o centro espírita... Então, eu distribuo 300 pratos. Você distribui? Não, é o centro... Sim, mas não é isso? Não. O centro espírita, normalmente, é um local de tratamento. A atividade ali é um processo terapêutico. É para estimular você a fazer sozinha na sua casa. Praticar a caridade em geral. Onde é que você tem que praticar a caridade? Na sua casa, na sua mente, todo o tempo. É um comportamento.
Aqui você treina, as pessoas vão te estimular, bora fazer, vai, tipo torcida, vai. Aí você vai se acostumando, até o momento que você faz o quê? Então, o centro espírita é um exercício. Então, a função do centro espírita não é a filantropia, nem a caridade. Tá? A caridade é uma obrigação de quem? Do espírita. Aí juntamos vários no centro espírita, a gente faz o processo para ser mais terapêutico, para ajudar as pessoas e tal. Foi ou não? Porque olha só, eu vou falar de uma conversa que eu tive com um jovem uma vez. Eu fui diagnosticado com processo esquizoide da personalidade e tal, sofrendo. Eu vim no centro espírita me ajudarem, mas não me ajudaram. Não ajudaram. Disseram que eu tinha que fazer a caridade, mas não funcionou. E você fez a caridade? Sim, aqui tem um asilo aqui de velhos e eu vim ajudar, ajudei, mas não melhorei nada. Você gosta de velho? Não. Ok. Mas eu também ajudei com as crianças, porque aqui tem... Não. Você gosta de criança? Não, não gosto de criança. Não gosto de criança, não gosto de velho. E não gosto de pobre. É um problema. Do que você gosta? Eu gosto de gatos. Muito bem. Então, se você não gosta de velhos, você não precisa trabalhar com velhos, nem com crianças, nem com pobres. Por que você não vai num abrigo para ajudar os gatos? Você vai gratuitamente e se oferece para cuidar dos gatos, para dar banho. Um gato não precisa... Eu sei que abrigo está sempre precisando. E isso é caridade? Você gosta de gato? Vai fazer de coração? Porque caridade tem que ser de coração. Passou um tempo, ele apareceu. Funcionou. Eu sou o gerente do abrigo agora. Ele foi lá e começou uma campanha e recolher coisas e tal. E as pessoas... E ele estava feliz. Vocês estão entendendo? Tem que ter coração? Então você vai... É obrigação fazer caridade. Essas crianças horrorosas. E aí você vai fazer... Não gosta de criança. É caridade? Não, mas eu estou ajudando as crianças. Estou ajudando as crianças. Com que objetivo? Diminuir a obsessão, diminuir meu sofrimento. Se eu ajudar essas crianças horrorosas, eu vou ficar melhor. Mas é ajudar a criança. Entendeu que, nesse caso, essa ética utilitarista, a ética de Kant é o quê? O imperativo categórico. Então, a intenção é o fator determinante da ação. Então, para ser caridade, o que você precisa? Ah, mas espera aí, se eu não sinto, então a caridade não vale? Vale o exercício da caridade. Por isso que aqui é um processo terapêutico. Até você achar o quê? Os seus sentimentos. Então, a gente vai fazendo. Aí você descobre que não é bem assim, vai mudando. Percebeu? Então, quando você está trabalhando na instituição, você não está fazendo a caridade. Você está fazendo o quê? Um exercício terapêutico, uma melhoria, tá? Até você encontrar. Então, pode ser um processo, pode ser árvore, pode ser um monte de coisa, gente. Não é obrigatório, não. Entendeu? Tem que ser algo que desperte o quê? Benevolência, indulgência e perdão. Tá? E esse perdão vale para todo mundo, para você também. Você vai se perdoar. Olha só o que acontece quando você começa a fazer o bem, sem esperar recompensa. Você acabou de fazer e já se sente melhor. Por quê? Porque Jesus se aproximou, são espíritos de luz? Não. Você vai olhar no espelho, até que eu não sou tão ruim quanto eu pensava. Olha o perdão aí, você não sabia de onde estava vindo. Perdão das ofensas, sempre pensando que é o outro, né? Você começa a fazer o quê? Porque quando você começa a fazer a caridade, sua autoimagem começa a melhorar. E com a autoimagem melhor, o que acontece? Você começa a mudar. Perceberam? Então, é um exercício interior, lembram? O que é a obrigação do espírita? Transformação moral. E você faz quando você... É toda uma coisa só. Então, a obrigação do espírita de ajudar não tem nada a ver com a justiça social, com o certo, o errado, com a moralidade, com nada disso. É uma obrigação o quê? Espiritual. É um imperativo categórico do espírito, independente de qualquer ação externa. Não tem condições.
condições propícias ou não propícias, nem merecimento da pessoa, tá? Você pode, inclusive, fazer uma caridade para uma pessoa muito rica. Se ela estiver sofrendo e você contribuir para minorar esse sofrimento, o que você está fazendo? Entendeu que não tem nada a ver com pobreza? Aí, diante disso, eu vou fazer a pergunta, né? A miséria causa criminalidade? A causa da criminalidade é a miséria? Mas é um não, mais ou menos, sim, é um... É não ou é sim? Ou é um não? É não. Porque se você dissesse que causa, como eu ouço pessoas, a causa da criminalidade é a pobreza, é a miséria, você estaria dizendo automaticamente que quanto mais rico, mais honesto. Isso acontece? Quanto mais rico, mais honesto? Então a criminalidade está atrelada à sua conta bancária? Não. A criminalidade está atrelada aqui. A moralidade. E não a riqueza. Tá? Existem sociedades muito pobres dentro de bens e que não têm criminalidade, e outras aparentemente muito ricas e repleta de crime. Tá? Não está ligado a uma coisa e outra. O que define isso é o quê? A moralidade. Beleza? Bom, leis morais. Quando a gente está falando aqui, consequências ético-morais de ser espírita. Então, quando você pensa assim, isso cria imperativos categóricos. Onde estão os imperativos categóricos? Que são o quê? Postulados. Por isso que se são postulados, se são imperativos categóricos, a gente chama de quê? Então, a consequência ético-moral não vem das leis morais. As leis morais é que são a consequência de ser espírita. Então, se você é espírita, essa... Não ficou claro? Então, se você é espírita, as leis morais que estão aqui fazem total sentido para você. Porque você acredita na justiça divina, você acredita na imortalidade da alma, você acredita na comunicabilidade dos espíritos, você acredita na reencarnação e na evolução espiritual. Se você acredita nessas coisas, então, quais são os seus postulados morais? O que é uma lei natural? O que é uma lei natural? Independente de acreditar em Deus ou não. Por exemplo, lei da gravidade. Você precisa acreditar em Deus para a gravidade funcionar? Para as leis da proporção da massa? Todas essas leis. Lembra? No mundo nada se cria, tudo... Lembra de Lavoisier? Lembra daquelas coisas? Todas aquelas coisas que vocês estudaram, não são leis? Não, peraí. A conservação da massa é uma lei universal. Por exemplo, se eu pegar dois produtos assim, se eu misturar, tiver a mesma proporção, a reação química vai ser... Você está entendendo? Isso é uma lei natural. Você que inventou? Não, você descobriu, ela já estava lá. Tá? A gravidade estava lá? Sempre esteve lá. Foi Newton que criou? Não, ela sempre esteve lá. A trajetória dos planetas, sempre esteve lá. O que está acontecendo é que você está o quê? Agora, quem fez isso? Por que que... Vem cá, por que é que um próton, tá? Por que que um elétron é atraído por um próton e não por um nêutron? Vocês sabem que o elétron é atraído pelo próton e pelo nêutron não. Por quê? Não. Por que que o elétron é atraído pelo próton e não pelo nêutron? Lembram do bóson de Higgs, aqueles troços todos?
Então você tem coisas básicas, mas a última explicação, a explicação mais moderna, é que as partículas trocam informações. Tá? Existem partículas virtuais que carregam informação e que definem o comportamento de tudo. Peraí, como assim? Peraí. Partículas virtuais carreadoras de informação? Isso é espiritismo? Não. Então, é a última definição, a última moda sobre por que as coisas são como são. É que existem partículas num campo e essas partículas virtuais carregam informação. Então, eu troco essa partícula virtual e eu sei a que distância eu vou, se eu volto, se eu fico, se eu vou para lá, não. Se eu tenho massa, se não tenho massa, se eu me comporto assim ou assado, tudo que eu, como partícula bem informada, faço, depende dessas trocas virtuais que nós fazemos. Peraí, trocas virtuais? O que é uma troca virtual? Sim, o que é virtual? Vamos trocar mensagens físicas. O que é isso? É uma carta ou uma conversa. Mas vamos trocar mensagens virtuais. O que são mensagens virtuais? Então, como é que duas partículas trocam? Como é que dois corpos trocam partículas virtuais carregadoras de informação? Tipo bóson de Higgs, tipo graviton, etc. Que elas não existem mesmo, elas existem ou não existem, sabe como é que é, né? Elas existem porque a informação foi trocada, mas existe mesmo ela não existe. Então, como fica? É uma coisa que leva informação. Mas espera aí, não é tão estranho assim uma coisa que leva informação, né? É uma coisa que não é física que leva informação. A gente já ouviu falar disso? O que é uma coisa que não é física que carrega informação? Perispírito. Perispírito é uma coisa não física, cheia de informação. Tudo que você é depende do quê? Da informação, que está onde? Nessa coisa não física. Não é? Mas espera aí. Não, mas o perispírito tem uma coisa física lá. Certo. Então, antes do perispírito existir, tinha uma coisa não física que faz o perispírito existir. O que é a coisa não física que faz o perispírito existir e aí o corpo existe também? Pensamento. Peraí, o campo mental, a sua mente. Então, quer dizer, você concebe alguma coisa e aí essa coisa existe? O perispírito. Você concebe, aí vem, atrai umas partículas. Peraí, você pensou e atraiu umas partículas? Está ali na Gênesis, lembram? Você pensou, atraiu umas partículas, fez um corpo semimaterial e aí foi... Peraí, eu já ouvi isso antes. Sim. Eu já ouvi isso, é o tal do bóson de Higgs, né? Do campo. Não é bem o bóson de Higgs, mas está quase lá. Então, o que é perispírito? É um campo estruturador da forma onde você agrega partículas a partir de sua informação mental. Muito físico. Modelo organizador biológico, não você queira dar, que é exatamente a fala do pessoal da física. Viu como o espiritismo é cultura? Não é? Não é exatamente isso? Tá muito bonito. Eu achei tão bonito quando eles disseram que é uma partícula virtual carregadora de informação. Achei lindo. Nossa, é o tal do perispírito. Quase lá. Foi, gente? Então, as leis morais derivam de você ser espírita. Vamos lá. Quais são elas? É importante a gente conhecer? Sim, porque na dúvida... Peraí, como assim na dúvida? Você é espírita, mas a gente tem dúvidas? Tem. Por quê? O que Emmanuel Kant, se você leu, fala a respeito do imperativo categórico? Como é que você sabe se é certo ou errado? Se as nossas paixões afetam o nosso raciocínio? Se a raiva afeta o nosso raciocínio? Né? Se o ego afeta o nosso raciocínio? Se a inveja, o ciúme afeta o raciocínio, como é que você vai saber o que é certo e errado? Então, na dúvida, Rita, se as suas emoções estão afetando você ou não, você vai utilizar esse roteiro aqui para definir.
E quando você olhar bem, você vai notar que cada uma delas advém de um imperativo categórico. Porque se você pensar, é a coisa certa a fazer. Por quê? Não faça aos outros o que você não quer que faça com você. Porque no fundo, é isso. Por exemplo, não devemos ajudar aos outros. Não sei se eu entendi direito. Não devemos ajudar aos outros. Ok. Isso está certo ou está errado? Tem gente que não faz isso, que não ajuda, não é? Mas você gostaria que essa fosse uma lei? Porque um dia você pode precisar, certo? Então, se você não gostaria que isso fosse uma lei, não é um imperativo categórico. Lembra? Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Bom, mas eu não sei. Eu perdoo meu filho. Então imagine, alguém fez algo a você. Se fosse alguém que você ame muito, que fizesse, você se comportaria da mesma maneira? Então, bota ele no lugar. Então, se você conceder ao outro os mesmos direitos que você concede a você mesmo, tá? E se você não conseguir, se ausenta da emoção, peraí, eu já falei isso antes, lembra? Praxeologia. Lembra da praxeologia? Ação humana. O que é uma ação humana, Rita? É uma ação que não é impulsiva, né? Fruto dos seus gatilhos mentais, dos seus mal. Ah, então você pode pensar antes de fazer? Então a fatalidade existe? Seu destino está marcado nas estrelas? Ah, mas eu nasci num lugar miserável. Mas minha mãe era ruim. Freud disse que quando sua mãe é ruim, você fica ruim também. Normalmente, sim. Então, qual a justiça disso? É simples. Lembra da reencarnação? Cada um tem a mãe que merece. É ou não é? Sim, mas como isso pode ser justo? Olha só. Normalmente, você tem muitas chances. O que acontece quando você não valoriza elas? Naturalmente, você só muda em duas circunstâncias. Quais? Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então, você teve oportunidade de aprendizado? Todo mundo tem. Se você não acompanhar, o que acontece? Olha só. O plantio é opcional. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é o quê? Obrigatória. Eu li uma lição do Emmanuel, na prece, sobre o joio e o trigo. Lembra? Na lição, ele não manda você queimar o joio. O joio cresce, no final ele é colhido, depois junta num feixe e é queimado. Vamos traduzir. Todo mundo tem o direito de prosperar, inclusive de errar. Chama-se lei de liberdade. Aí você faz. Se você persiste, o que vai acontecer? Vamos juntar todo mundo num trem desgovernado. Ou vamos juntar todo mundo numa cidade que foi bombardeada pela União Soviética. Ou vamos juntar todo mundo no circo. Ou vamos juntar todo mundo no edifício. Ou vamos juntar todo mundo em Pompeia. Ou vamos juntar todo mundo... Ou seja, você estava exatamente onde precisava estar? Por que todo mundo estava lá? Pode acontecer? Pode. Então, é melhor a gente começar a praticar a caridade aqui, enquanto está aqui no Rio de Janeiro mesmo, com todos os problemas decorrentes, mas menos mal. Foi ou não? Outra coisa, mas eu não consigo, eu não tenho essa paz, não tenho essa fé. Pede. Como assim pede? Batei, busca, pedi. Lembram disso? Ele não disse, se eu tiver com vontade. Ele não disse para vocês ficarem sentados esperando. Ele disse para você fazer o quê? Você não tem peça. Se você pedir, vem. Se pedir ajuda, ela vem. Se você pedir a paz, ela acontece. Foi? Olha só, gente. A gente fez essa revisão again. Novamente. Mas a gente tem que discutir essas leis aqui, ó. Sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E, consequentemente, essas duas aqui. É que, olha só,
Tem pessoas chegando novas, a gente já está há algum tempo discutindo isso. A gente fez essa revisão mais uma vez, eu vou dar o desconto para o pessoal da internet aí, vocês entendam que isso daqui é presencial, tá bom? É aula. Então, nós vamos falar sobre essas leis. Por que essas leis? Por que essas leis? Pausa rápida. Você ficou até aqui. Alguma dúvida surgiu? Que não foi falada? É uma atividade presencial, a linguagem é um pouco diferente. Mas se você tem alguma dúvida e gostaria de aprofundar o assunto, deixa nos comentários. Isso pode nos ajudar a aprimorar ainda mais. Conto com você. Sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Por que essa? Porque dessas leis derivam o quê? As consequências. Os comportamentos coletivos. Mas espera aí, o trabalho beneficia quem? É uma obrigação o quê? De todo mundo. Todo mundo. Reprodução. Conservação. Destruição. São todos processos o quê? Individuais. Agora, sociedade. Progresso. Igualdade. Não tem igualdade se eu não estiver me referindo a outra pessoa. Liberdade. Vem cá. Não entendi. Você está sozinho. Qual é o código de vestimenta? Você pode usar a roupa que você quiser? Você tem total liberdade de ficar nu? Sim. Então a liberdade só faz sentido quando você tem um grupo e aí não pode usar qualquer roupa que tem uma regra. Entenderam? Aí começa a haver uma discussão a respeito do que você pode e do que você não pode. Mas peraí, a gente não faz coisa errada? Faz. Se você está sozinho e fizer uma coisa errada, o que acontece? Se você derrubar o martelo no seu dedão, o que acontece? O que acontece? Vai vir alguém castigar você? Precisa? Não, você derrubou o martelo no seu dedo, o que acontece? Não é automático? Então, quando você faz algo a si mesmo, automaticamente você mesmo descobre que não devia ter feito, porque deu mal. Agora, quando estamos nos relacionando com outra pessoa, aí complica. Complica que uma coisa que para você não significava nada, para outro pode significar, e aí começa a ter nuances, e aí que a discussão sobre a liberdade começa. Até onde vai sua liberdade? O que você pode fazer em grupo? O que você pode fazer sozinho é o quê? O que você quiser. Você está sozinho, pode fazer o quê? O que você quiser. Então, a liberdade é um processo grupal. Então, essas 4 leis se referem à sociedade. Então, vamos falar sobre ética e moral, não são regras comportamentais? Então, se são regras de comportamento, elas são regras coletivas. Então, coletividade. Ok? Então, essas aqui são essenciais. Vamos discutir, então, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Ok? Vamos discutir com relação a quê? O que é que nós vamos comparar com a tese espírita sobre igualdade, liberdade, progresso e sociedade? Realidade. Não fantasia, não. O que vocês acham que deveria ser? Não, o que está acontecendo agora. O que é que realmente está acontecendo e o que realmente é possível se fazer. Ou melhor, o que é que você deveria estar fazendo. Correto? Como assim deveria? O que é deveria? Que verbo é esse? Eu deveria. Na minha época era condicional, agora tem outro nome. É uma possibilidade. Então, é o que chama. Qual é o nome hoje? Já disseram. Futuro do quê? Olha que coisa interessante. Futuro do pretérito. Tem tudo a ver com o espiritismo. Futuro do pretérito. O que é que nós estamos aqui agora? No presente.
Que vem causado pelo quê? Então, o que é que você deveria estar fazendo agora, que não está ainda? Por que não está ainda? Porque se você não está melhorando, então... Tá? Quando você está demais no pretérito, é a culpa. Quando você está demais no futuro, é a ansiedade. Onde é que está a cura? No agora. Lembra? Em cumprir essas leis agora e não meditar a respeito. Tá bom? Não consertar a vida dos outros, a nossa. E, gente, então, próxima. Leiam essas aqui. Leiam bem, meditem, dêem uma olhadinha. Eu vou trazer algumas situações, problemas para vocês resolverem baseado nas leis morais. Bom? Pode ser? Eu vou trazer algumas situações e vocês, baseados nas leis morais, vão resolver. Tá? Não importa o que a sociedade está julgando, vocês são espíritas. Lembra? A gente pode discutir Foucault, discutir o que vocês quiserem, mas a base é o quê? Livro dos Espíritos. Ok, gente? Então, até a próxima. Espero que você tenha gostado do material.